Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 12 de abril. Eita, que nós chegamos a mais um final de semana. Louvado seja Deus que nos permitiu chegar até aqui. Eu espero que tenha sido uma semana de muitas bênçãos na sua vida e de modo especial, como nós estamos nessa caminhada quaresmal, que você tenha conseguido ao longo dessa semana se policiar e cumprir, vivenciar os exercícios deste tempo quaresmal. Nós estamos caminhando para o final deste tempo, já vamos iniciar aí a semana de todas as semanas, né, para nós cristãos católicos, uma Semana Santa, e nós ouvimos no Evangelho de hoje, que é de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56, a trama para prender e matar Jesus. Já vamos, a partir de agora, ver um período triste da história, né, em que um inocente foi condenado e foi assassinado por falar e viver a verdade, por ajudar aqueles que precisavam. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: que pensais? Virá ele à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado: se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse para que o prendessem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos aí já iniciando, entre aspas, o fim da missão de Jesus, porque uma trama já está sendo orquestrada e política, né? E aqui no discurso deste conselho que se reúne, nós ouvimos a defesa dos interesses e a política que está sendo tramada e o arranjo que vai ser feito para prender Jesus e condená-lo. E nós vemos o quão triste, como comecei dizendo, do período da história, né? Este fato, este feito. Por quê? Porque qual era a culpa de Jesus? Não tinha, não existia. Qual era a maldade? Qual era o crime? O final do Evangelho diz que se alguém o visse, que denunciasse às autoridades para que ele fosse preso. Qual era o crime para que ele fosse preso? Não tem. Não tem. Jesus não cometeu crime algum. Qual o mal que ele fez para que fosse acusado e fosse rejeitado? Não tem. Ele só fez o bem, só praticou o bem. Então, por causa do ser humano, da autossuficiência, do egoísmo,
do preconceito, da soberba humana, é que isso tudo está começando a acontecer e vai se desenrolar, como todos nós sabemos, e vamos celebrar ao longo da Semana Santa de modo especial, como comecei dizendo. Porque o ser humano quer fazer a sua vontade. E quando a vontade humana prevalece, quando é colocada acima da vontade do querer de Deus, o mal ele é praticado, inocentes perdem a vida, né? Jesus morreu, Santo Estevão foi o primeiro mártir, depois os apóstolos, os mártires da nossa igreja, inocentes são condenados, abortos são cometidos, pessoas são assassinadas, simplesmente por praticarem a verdade. Então, aqueles que querem que a sua vontade prevaleça, esquecem-se de Deus ou ignoram a Deus, que é a verdade, né? Ignoram a verdade que lhes é comunicada para que a sua verdade prevaleça, sobressaia. Que nós, meus queridos, tomemos um cuidado muito grande, nos vigiemos sempre, o período da Quaresma está terminando, mas a nossa vida precisa continuar sendo policiada. Essa prática penitencial, esse caminho penitencial que nós trilhamos ao longo de 40 dias, é um tempo que a igreja nos chama a atenção, mas ele precisa continuar. Nós não podemos folgar na caminhada, digamos assim, na caminhada cristã, jamais, porque o demônio está aí, né? A espreita, como nos diz São Paulo, está aí pelos ares, rondando como um leão, a rugir, pronto para nos devorar. Então nós não podemos vacilar em momento algum, que nós possamos então nos policiar sempre para nós não cairmos e não cometermos o erro que estes que ouvimos no Evangelho hoje estão cometendo, se juntando, se reunindo para começar a tramar a prisão e a morte de um inocente. Cuidado com os julgamentos que você faz, cuidado com as injustiças que você comete, cuidado com aquilo que você faz com as pessoas, porque talvez você incorra no mesmo erro que estes judeus, que este conselho, que os mestres da lei, que esses fariseus estão cometendo. O Evangelho está anunciando para nós. Um ótimo final de semana para você. Deus abençoe ricamente a sua vida e de todos os seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.